Muito boa noite, Guilherme. Fala, Bissoli, tudo bom, meu irmão? Tudo bem? Mais uma Show de live aí. O que que bola. você manda? Vamos E lá? vamos lá, Qual é cara, o mais tópico uma live de hoje? para a gente poder falar sobre dados, para falar sobre inteligência artificial, sobre esse novo jeito de estudar e de se atualizar, né, cara? Querendo ou não, tem muita coisa nova que a gente precisa estar atualizado. E vamos lá, Bissoli, Exato. vamos falar aí, cara, de IA na prática, né? Os 5 impactos diretos no dia a dia de tecnologia. Eu acho que as pessoas já têm que começar a entender na prática, né? Como que funciona isso no dia a dia do profissional de tecnologia. Eu acho que algumas pessoas muitas vezes não vão fazer um dos 5 pontos que a gente vai estar falando aqui, ou estão deixando de fazer, não estão sabendo utilizar essas formas. E se eles souberem, vai ser muito diferente, né, Bissoli? Exatamente. Ou nem sabe que existe ainda, né? Ainda tem isso Total, também. É. totalmente. E, bom, a primeira coisa, inclusive, eu testei a geração de código. É uma coisa que está mudando muito. Não que vá completamente substituir, por exemplo, um desenvolvedor sênior. Porém, há uma tecnologia que eu testei, a Lovable, que é uma no-coding, que você literalmente você abre um chat e começa a conversar com a AI como se ele fosse o programador. E questões de minutos, sobe o site, sobe tudo, e na hora, cara, em tempo real, você fala assim: não gostei desse botão, troca o botão, coloca na outra seção, na outra página, faz tudo na hora, tá? É impressionante. Essa ferramenta, por exemplo, usa muito TypeScript. Que legal. É muito bom. Então é aquilo, né? O desenvolvedor sênior com isso daí, ele seria mais um arquiteto de dados, né? Ao invés de somente um desenvolvedor, né? Então, assim, algumas coisas estão mudando de acordo com o mercado, né? Cara, isso é importante você ressaltar esse ponto do cara sênior, né? Porque a gente tem visto que a régua está subindo, né? Tá mais fácil de fazer algumas coisas, mas, cara, você precisa ter alguns conhecimentos ali um pouco mais seniors, de fato, porque o trabalho braçal, de fato, ele está sendo automatizado e dá para fazer de forma muito mais simples e mais rápida do que anteriormente, né? Exatamente. E isso não só em desenvolvimento, né? A própria parte de banco de dados, né? Toda a parte de backup, aquela coisa de executar lá e ficar apertando o enter, ficou para trás, né, cara? A OCI Total, aí, completamente a parte de autônomos, faz toda essa parte, né? total. E aí vem a parte até de scripts, né? Também quando a gente pega scripts SQL, cara, dá para gerar vários scripts ali também com IA, né, Bissoli? Dá, inclusive foi o nosso tema na formação DBRE, né? A parte de GPT para DBAs, né? Para DevOps, faz tudo automático, cara. Isso é Muito muito, bom, muito bom. muito bom. Vamos lá. Segundo impacto direto aí no dia a dia de tecnologia, cara. Fala pra gente. Associado à geração de código, tem a parte de otimização de código, né? Isso é uma coisa também que a IA tá melhorando bastante. Então, você joga um código, ela fala, você pode, por exemplo, perguntar de 0 a 10 como é que está o meu nível de código, né? E aí a IA fala, ó, tá 6, você poderia mudar isso, transformar isso nisso, fazer um loop aqui, trocar tal coisa. Então, é justamente auxiliando o cara sênior, né, a melhorar mais ainda o código. Essa tendência está bem forte também. Show de bola. E muitas vezes é interessante entender o código. Você pega um código gigante, né, cara? E muitas vezes é difícil o cara manualmente ficar analisando ou de fato otimizando um código já existente. E, cara, legal a gente poder ver que também tem essa possibilidade, né? De fato, como que a gente pode utilizar a IA na prática, no dia a dia do profissional de tecnologia. Sim. Próximo passo, Só, Bissoli. só adicionando essa parte da otimização, por exemplo, dar um exemplo aqui, tem um código de 15 anos, né? Um código arcaico lá que o cara não usou determinada tecnologia que nem existia. Aí você pede para ir, cara, baseado nesse código legado, eu gostaria que você utilizasse todas as boas práticas atuais da tecnologia X. Refaça. Então, vai refazer tudo com a parte performática, digamos assim, trocando o que existe hoje naquela época que não existia. Isso é bem bacana. Bissoli, até
um caso que eu estava conversando semana passada com alguns profissionais de tecnologia, eles estavam falando de uma migração de Oracle para Postgre e como que ia fazer a questão das procedures. E, Uhum. cara, antes tinha que reescrever tudo, né? Cara, hoje em dia você pode pegar uma IA para poder otimizar esse trabalho de reescrita, né, cara? De explicação de código, de otimização, até geração de alguns códigos específicos. Então, assim, você vê que era um projeto antes, cara, que muitas vezes você tinha que, dependendo do ambiente, cara, era Era gigante um trabalho, quase quase inviável fazer um inviável. Tinha projeto projeto desse. que parava por conta disso, né, cara? Sim. Não tinha o E hoje em dia CID tá da tão mais vida, fácil, né? não tinha o CID para transformar tudo em PLSQL, né? E hoje em dia, cara, dá para de fato fazer essa conversão de forma muito mais rápida, mais otimizada. E de fato testando mais e revisando mais, né? Do que fazendo trabalho braçal ali, que antigamente você pegasse um ambiente ali com 400, 500 procedures e, cara, seria realmente, às vezes inviabiliza o tempo de entrega de um projeto, né? Não só o tempo, imagina o custo também, né? Você tem que contratar não sei quantos desenvolvedores para poder fazer isso num tempo hábil, né? Então, é custo Total. e tempo, né? Muito É isso aí. bom. Vamos lá, terceiro impacto direto aí no dia a dia de tecnologia. Essa daí é a famosa automação de tarefas repetitivas, né? Aquilo que a gente já comenta há algum tempo e é a tarefa que você repete mais de 20 vezes por dia, você pode já passar para a inteligência artificial. E o muito importante, se você, entre todas as tarefas que você faz, se 100% são automatizáveis, digamos assim, você está na profissão errada, você tem que se mexer, Total. né? Porque uma coisa é você pegar 10% do seu trabalho e automatizar. Outra coisa é você perceber que tudo que você está fazendo no seu trabalho pode ser completamente automatizado. Então, assim, você tem que sair da zona de conforto e rever os seus conceitos, né? Cara, muito bom. Foco no que importa, né, cara? Menos É, trabalho repetitivo e braçal e realmente focar naquilo que de fato traz resultado. Isso aí a gente já faz, já tem um tempo, né, Bissoli? Essa questão de bastante tempo. automação de tarefas repetitivas. Só que agora, cara, não virou mais uma opção, gente. Então, se você ficar repetindo sempre as mesmas coisas, cara, você tá ficando para trás. De fato, você não está utilizando os recursos como deveria. Próximo ponto aí, Bissoli. Esse ponto, inclusive, eu tenho testado bastante. Eu tô bem surpreso e positivamente muito bacana que é a parte de atendimento técnico e suporte, pelo menos o suporte online, né? Eu tenho uma plataforma lá no Circle. Cara, o AI deles, o bot, é espetacular. Você pergunta alguma coisa, ele responde na hora, passa o link da documentação, além do passo a passo. E tem uma outra ferramenta que, inclusive, foi hoje. Eu mandei um e-mail, em 5 minutos chegou uma resposta toda personalizada, parecia até uma pessoa. E no final tava escrito assim: esse e-mail foi feito e respondido pelo agente Sam. Agente AI Sam. Ainda especifica que foi um agente de inteligência artificial que respondeu o e-mail. Impressionante, cara. Interessante, Impressionante. interessante porque a gente começa a ver, né, cara, alguns pontos que, primeiro, atende às vezes, muitas vezes com mais eficiência do que uma pessoa, de forma muito mais rápida. Fato, isso é E, fato. cara, quem de fato está trabalhando só com essas atividades básicas ali de atendimento técnico e suporte no nível básico, resolvendo o nível um e 2, cara, pode ser facilmente substituído. Agora, você precisa entender como que a barra subiu e como você pode utilizar esses recursos para que você consiga entregar mais, né, cara? Para que você consiga pensar de forma mais estratégica, né? Exato. Ou quem sabe você que está no nível um partir para o nível 3 e utilizar a inteligência artificial para ajudar o nível um e 2, entendeu? Porque realmente, cara, se você está fazendo o básico de atendimento, é fato que vai ser substituído. Isso não tem como. Total, total. E aí o quinto ponto aqui, Bissol, aprendizado acelerado, que é o que a gente está focando muito aqui no canal do Empiria Data, né, cara? Dá para você aprender de forma muito mais rápida do que os métodos tradicionais, né? Exatamente. E, inclusive, você pode fazer uma coisa que o rapaz até comentou na palestra que eu fui. Ele é irlandês, ele mora em Nova York, ele tem uma empresa, uma startup, a AI One, e ele comentou muito isso, do aprendizado, ele chama de prompt reverso. Você, ao invés de perguntar o chat GPT, por exemplo, você cria uma outra perspectiva. Você fala assim:
eu gostaria que você fosse um entrevistador e você me fizesse as perguntas para determinado tecnologia, por exemplo. Então, ele faz as perguntas e você tem que responder, entendeu? Isso é uma abordagem muito interessante. Essa é o prompt reverso que eles chamam. E um outro tipo de prompt ao invés de você perguntar somente o GPT para ele responder, pedir a avaliação dele em determinado contexto. Exemplo, se você faz um e-mail, né? E você pergunta de 0 a 10, avalie esse e-mail em termos de contexto, em termos de tom, é, dê uma nota. Então ele vai falar o seguinte: ó, cara, você está sendo muito informal nesse e-mail. Esse e-mail é para o seu diretor e você deveria fazer isso, 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 isso. Então isso para aprendizado é fantástico, cara. Total, Entendeu? total. E- Cara, são Isso, muitas isso, vantagens, né, Bissoli, que realmente a gente precisa estar atento a como utilizar esse recurso do jeito certo, né? Porque a gente tem visto que, de fato, existem diversas ferramentas hoje de IA que a gente precisa entender, né? Como utilizar cada uma delas em cada momento, qual que é a melhor ferramenta, muitas vezes, para trazer algum tipo de informação. Hoje tem algumas IAs de texto, de voz, de imagem, de diversos elementos que a gente pode estar conhecendo e explorando de forma mais profunda, né? Como realmente entregar mais resultado com cada uma dessas ferramentas, né? exatamente. Isso é bem bacana. E aqui no Instagram não tem como a gente demonstrar, né, Guilherme? Mas em breve a gente vai colocar uma live tipo um YouTube, alguma coisa assim, para a gente poder demonstrar algumas coisas de como Total. estruturar prompt, entre outras coisas, né? Mostrar algumas ferramentas. Você pegar um TXT, de o TXT você transformar no mind map automaticamente para você estudar. Então são coisas que vai acelerar muito o seu estudo, isso não tenho dúvida, entendeu? E aí, Bissoli, profissionais vão ser substituídos por quem utiliza IA de uma forma melhor, né, cara? Porque quem sabe utilizar nesse nível de profundidade que você mostrou, por exemplo, esse exemplo do estudo, cara, é que vai começar a vencer o jogo, né, cara? Da IA fazendo perguntas para que você consiga se desenvolver como profissional. Então, algumas pessoas estão usando a IA ainda como se fosse o Google, né, cara? Esse tipo de profissional, de fato, está explorando muito menos do que a ferramenta poderia, né? Inclusive, isso é tema de uma das aulas que eu mencionei. A maioria da população usa o chat GPT como se fosse o Google. Eles ficam aleatoriamente perguntando as coisas e, cara, não funciona dessa forma, entendeu? Pode até funcionar, mas não vai ter o resultado esperado que você quer. Total. E, inclusive, eu fiz isso. Eu fiz um teste de um agente e um outro agente, a mesma pergunta respondendo coisas completamente diferentes, porque eu treinei os dois de forma diferente, para provar que realmente a importância do o input, como você coloca a pergunta, faz toda a diferença na resposta e diretamente no seu aprendizado, entendeu? Agora, grande reflexão que eu quero trazer para quem está assistindo aqui essa live ou essa gravação. Não é a IA que vai te substituir. De fato, a IA você vai ser substituído por quem utiliza a IA melhor do que você. Por quem realmente sabe explorar. Por quem, por exemplo, utiliza esses 5 tópicos dentro da área de tecnologia e está conseguindo, de fato, gerar código mais rápido, otimizar, explicar o código, automatizar tarefas repetitivas, essa parte de atendimento técnico e suporte, aprendizado acelerado. Quem estiver utilizando as IAs para poder realmente entregar de forma muito mais eficiente essas questões que são do dia a dia do profissional de tecnologia, vai estar na frente, né, Bissoli? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu tô pegando as reuniões, por exemplo, você pega uma reunião de uma empresa, transforma, faz o transcription em TXT, eu transformo em podcast, jogo, por exemplo, no Spotify, que eu tenho o Terrinha Cast, por exemplo, lá, e eu escuto a reunião como se fosse duas pessoas conversando e me dando o resumo da reunião, cara. Eu no carro, por exemplo, não estou nem perdendo tempo, já estou escutando o que que eu transformei de TXT para um podcast. Tem noção? Cara, isso é incrível. Pô, Isso é incrível. isso é incrível, hein? Tem gente que não tem nem noção disso, entendeu? Que dá para fazer esse tipo de coisa, Cara, né? muito bom, muito bom. Bissoli, legal demais. E tem algum insight aí, cara, que você queira trazer sobre, de fato, essa nova era de profissional de tecnologia, cara?
Só uma coisa, não é novo, né? Já tem 2 anos, mas está batendo mais forte na tecla cada dia. Inclusive o cara da palestra ele mencionou isso, né? Os agentes autônomos. Já tem um tempinho, mas agora cada vez mais está saindo na frente as inteligências artificiais que são autônomas. Ou seja, você, por exemplo, tem uma empresa e você cria o agente de finanças, o agente de contabilidade, você passa o orçamento e fala, conversem entre si e chegam num acordo com esse orçamento aqui, faça a contabilidade e etc. E me dá um plano de ação para eu poder crescer minha empresa, por exemplo. E eles entre eles ficam falando, né? Então isso está crescendo bastante. A Manus AI ele está fazendo bastante isso, né? O GPT Pro, né, que é aquele de US$ 200, você pergunta alguma coisa, ele automaticamente, sem você tocar na tela do computador, ele começa a fazer pesquisa no Google e tá bem avançado, entendeu? Então já é o próximo nível já de inteligência artificial. É o que eu tô falando. Se você tá perdendo a onda básica, a 1, 2, 3, 4, daqui a pouco, cara, você vai ter sua curva de aprendizado vai piorar mais ainda, entendeu? Total, total. E aí, Bissoli, eu acho que cada profissional de tecnologia tem que entender como utilizar isso no dia a dia, né, cara? Então a gente sabe que alguns profissionais mexem mais com código, outros menos com código, alguns revisam mais, outros revisam menos, outros têm que criar algumas automações e todo mundo precisa aprender, né? Esse que é o fato. E se você não estiver utilizando inteligência artificial ainda para você, inclusive, aprender tecnologia e ser cada vez um profissional de fato mais útil para o mercado, cara, você está ficando para trás. E uma coisa que eu tenho percebido é que ano após ano a velocidade de crescimento de um profissional de tecnologia ela está acelerando, né? Então a gente via antes que o sênior tinha que ter 10, 15 anos. Se o cara não tiver menos de 10 anos de experiência, não é sênior. Algum tempo atrás já teve visto pessoas de 5 anos, 3 anos conseguindo chegar a fazer o que muitos sêniors não fazem. E cara, com esse lance de aprender com inteligência artificial, a gente tem visto quanto que vai reduzir e vai dar para aprender muitas vezes 2, 3, 5 vezes mais rápido muitas coisas que hoje demorariam muito tempo pelos métodos tradicionais sem A para você conseguir aprender, né, Missória? Sim, faz todo sentido. Eu diria que daqui a alguns anos a gente não vai falar mais anos, a gente vai falar meses, né? A evolução da AI junto com o profissional, porque se você for na Irlanda aqui pesquisar no LinkedIn, inclusive isso foi até uma pergunta de um inscrito meu, ele perguntou assim, Léo, a Irlanda tá com retração na área de tecnologia? Eu respondi falando, eu trocaria retração por adaptação. Os profissionais de tecnologia, eles não estão conseguindo acompanhar a evolução do mercado e está tendo um monte de vaga e ninguém consegue preencher, entendeu? Então, Na Irlanda é até pior, porque além de sênior, você depende de visto, você depende de inglês fluente, então você depende de mais coisas. Ainda é um pouco diferente do Brasil, por exemplo, né, que você não precisa de inglês em uhum. determinadas profissões. E só está acelerando. Isso não vai parar, não, cara. Só Não, concordo está acelerando. 100%. Concordo 100%. Bissoli, falamos aí sobre 5 impactos diretos no dia a dia da tecnologia. Se você está assistindo aqui, pessoal, esse vídeo e, cara, você ainda não está executando um desses 5 passos, cara, comece a agir e se atualizar o mais rápido possível. Aqui no nosso canal a gente tem falado bastante informações aqui sobre como você aplica esses elementos de inteligência artificial dentro da área de tecnologia para profissionais que querem crescer e se desenvolver. E vamos fazer um resumo aí, Bissoli, de quais são esses 5 impactos diretos aí, cara. Primeiro, geração de código, depois otimização de código, é o segundo. O terceiro, nós colocamos aqui automação de tarefas repetitivas. Essa é uma que você pode sair daqui e já aplicar no seu dia a dia, faz uma listinha aí e já vê o que você consegue implementar. Parte 4 que realmente está cada vez mais acelerada, atendimento ao cliente e suporte, sendo substituído por chatbots. Isso é uma tendência, eu tenho usado bastante e estou bem feliz, responde rápido e sem problema algum. E o quinto, né, que é o aprendizado acelerado, aquilo que a gente está batendo bastante na tecla aqui no nosso canal e no nosso dia a dia, né? Que legal, muito bom. Bissoli, mais alguma coisa aí que você queira acrescentar para a gente fechar esse bate-papo de hoje?
Eu acho que tá de boa. Eu tô bastante feliz aí de poder fazer essa live e poder compartilhar um pouco a gente nessa essa jornada nossa, né, cara? Poder ajudar quem tá chegando agora, né? Agora, eu quero trazer até uma observação para de fato que muitas profissões de tecnologia estão crescendo, tá, pessoal? Esse é um ponto importante. Se você utiliza inteligência artificial, você vai crescer e se desenvolver. Agora, existem algumas áreas de risco que é quem de fato é muito reativo ali dentro da área de tecnologia, tarefas operacionais e manuais. Então, de fato, o novo perfil valorizado é um perfil técnico, estratégico e adaptável. Se você realmente consegue se adaptar a essa nova realidade, muitas vezes não é o mais inteligente que ganha, tá, gente? É quem consegue se adaptar mais rápido. Quem está aberto a aceitar as mudanças e se adaptar de forma muito rápida para que você consiga entregar mais resultados. No final, o que as empresas querem? Quem consegue entregar mais resultado em menos tempo, quem consegue resolver os problemas. Se você está focado nesse tipo de coisa que envolve muito mais a parte comportamental, sua mentalidade, suas soft skills, do que de fato dificuldade técnica, porque hoje com a inteligência artificial a parte técnica tem sido cada vez mais facilitada, né, pelo que a gente tem visto que de fato geração de código, as ferramentas, a informação em si está muito acessível. Agora, você precisa saber utilizar, você precisa saber se adaptar a essa nova realidade e quem está se adaptando está surfando uma onda muito boa, né, Bissoli? Exatamente. E, inclusive, isso foi tema da palestra que eu participei hoje. Ele falou que, além da parte técnica, a soft skill é muito importante, principalmente voltada para comunicação e interpretação. Tá? Então, se você tem deficiência nessa parte, eu recomendo você treinar, porque de nada adianta você ser um bom técnico se, por exemplo, você não consegue interpretar o que uma área de negócio quer e você não consegue, por exemplo, fazer um dashboard. Entendeu? Você não tem visão analítica, você não consegue sentar numa mesa para conversar com a pessoa, você é igual um bicho do mato. Entendeu? Eu falo isso por mim. Eu fui muito pior hoje do que vocês imaginem, entendeu? A criação do meu canal no YouTube melhorou bastante a minha comunicação, entendeu? Se você pegar meu vídeo lá, eu pareço um robô. Não tá bom hoje, não. Ok, mas assim, eu tô melhorando a cada dia. Então, se você não treinar, você não melhora. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante, cara. Faz um teste, grava você na câmera. Você olha para a câmera e grava e depois você revê como é que você é, entendeu? Porque é assim que as pessoas veem você numa reunião, por exemplo. Cara, Entendeu? muito bom. Isso é soft skill total e você pode treinar isso hoje, tá? Leva isso a sério porque isso faz diferença, cara. Muito bom, Tá? Bissoli. Pessoal, vamos fechando então por aqui, Bissoli. Vamos fechar. Vamos fechar. Então é Aí. isso. Se você está gostando aqui das nossas lives, deixe um comentário aqui embaixo do que você gostaria de ver nas próximas lives da Empiria Data sobre inteligência artificial dentro da área de tecnologia, sobre processo de aprendizado, sobre evolução. Coloque aqui embaixo que a gente quer te ouvir. Quem sabe o seu tema pode ser até um tema aí da nossa próxima live, das próximas lives que a gente vai estar fazendo. Toda semana tem conteúdos novos aqui no canal da Empiria Data para poder realmente te ajudar a evoluir dentro da área de tecnologia. Fechamos então? Perfeito, Guilherme. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Até a pessoal. Tchau, próxima. tchau. Até mais.